Olá, Bruno Silva, bom dia, tudo bem? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. A gente já está sabendo aqui Campinas superando 15 capitais com o número de habitantes, saiu o IBGE. Pois é, né? Orgulho campineiro, né, Carol? Isso porque, na verdade, a gente sabe Ou que Campinas já é conflito uma cidade de um campineiro. ponto. É, pode ser também, pode ser também. Mas a gente sabe que Campinas é uma cidade extremamente importante, né? Pujante do ponto de vista econômico, aí isso certamente serve como um polo de atração, inclusive, né? Forte fluxo migratório também de pessoas que saem de outras regiões, tanto do estado quanto do país, para poder ir tentar a vida, né? Poder morar na cidade também em busca de oportunidades profissionais. A gente sabe que é uma cidade também que tem um volume de circulação de recursos muito significativo, então isso acaba atraindo mesmo. Se a gente parar para pensar, outras cidades até do estado de São Paulo, de porte grande, vamos dizer assim, não chega a ser, obviamente, tamanho de Campinas, mas de porte grande, vou dar um exemplo aqui, Ribeirão Preto, por exemplo, teve uma involução, ou seja, uma diminuição populacional, né? Ao passo que quando a gente observa cidades como Campinas, a gente teve um crescimento, né? Então Campinas certamente é destaque, claro que depois, conforme foi sendo divulgado os dados do IBGE com mais tranquilidade, mostrando ali, vamos dizer assim, as informações mais elementares, né, sobre a pesquisa em si, a gente vai conseguindo dimensionar um pouco mais o fenômeno e entender o porquê desse crescimento todo. Mas certamente há algumas hipóteses, né? Isso passa, como eu estou dizendo, pela migração, atração do ponto de vista de trabalho, das questões de recursos econômicos também, né, Carol? E, ô Bruno, uma questão que chamou atenção, né? Que você citou a involução de Ribeirão Preto. Aqui na região só teve uma cidade que diminuiu a população, que foi Espírito Santo do Pinhal, caiu quase 5%. O porquê que então são fatores econômicos, basicamente, os que mais prevalecem para o aumento ou redução de uma população? O que você pensa a respeito disso? Em condições normais, sim, né, Guilherme? Mas o problema acho que está na outra ponta, né? A gente não pode esquecer que a gente teve uma pandemia no meio dessa história toda também, né? E que, infelizmente, muitas pessoas vieram a perder as suas vidas em função aí da própria pandemia em si. Você tem também relacionado a essa questão da variação do tamanho populacional, uma mudança no comportamento reprodutivo da população brasileira. De maneira geral, as pessoas estão tendo menos filhos, né? Então isso também tem que ser observado, sobretudo em cidades que antes apresentavam crescimento, que agora passam a não apresentar, mesmo tendo um volume significativo. Porque quando a gente olha, por exemplo, municípios muito pequenos, a tendência é de uma variação populacional maior, até pela própria capacidade da cidade de fazer com que os mais jovens, sobretudo, acabem saindo, né, indo para outras localidades. Agora, diferente das cidades grandes que servem justamente desse polo de atração de pessoas, né? E uma outra questão, Bruno, a gente teve então a divulgação do censo hoje. Anualmente o IBGE faz aquelas estimativas, né, de população, inclusive na última Campinas teria rompido a barreira de 1.200.000 habitantes, agora o censo mostra que está um pouquinho atrás ainda, está ainda na casa de 1.100.000, mas para que servem essas duas ferramentas, né? Tanto as estimativas do IBGE quanto o censo? Como elas são utilizadas politicamente para políticas públicas? Qual que é mais importante, é o censo ou são essas estimativas? Eu acho que o censo, obviamente, ele traz um panorama maior, né, o Guilherme? Ele serve como forte orientador, mas como ele se realiza de 10 em 10 anos, e nesse caso a gente está tendo um atraso aí de mais alguns anos, que vamos lembrar que esse censo era para ter sido realizado em 2020, saiu apenas agora em 2022 a pesquisa. Tivemos, tem que se notar também isso, um forte desestímulo por parte do governo em relação à própria resposta do censo, né, em relação à divulgação para que as pessoas respondessem. Isso pode também estar, de alguma forma, afetando essas informações. Não foram poucas as reportagens, não foram poucas as informações que chegaram aí também para o ouvinte, das dificuldades que os recenseadores tiveram de chegar em várias localidades e de conseguir, de fato, entrevistar as pessoas e conseguir obter os dados que são importantes. Agora, o censo é uma ferramenta imprescindível, né, Guilherme? Por quê? Porque, na verdade, a partir dele é possível fazer uma série de cruzamentos de informações para a gente orientar da maneira mais racional possível as políticas públicas. Vou dar um exemplo claro aqui, né? Você tem, por exemplo, pessoas que estão vinculadas ao CadÚnico e que recebem, por exemplo, um programa federal como o Bolsa Família, né? Quando você tem os dados do censo contrastando com isso, você consegue ver, por exemplo, vulnerabilidade nos territórios, você consegue ver se tem relação entre a oferta de infraestrutura e essa maior ou menor vulnerabilidade, você consegue orientar as políticas públicas locais de maneira mais eficiente, como saúde, educação, saber onde você tem que ir, né, em que lugar você tem que ir para poder fazer com que as crianças retornem para a escola, se isso tem ou não tem algum tipo de impacto territorial. Então, o censo ele é fundamental para desenhar de maneira racional todas as políticas públicas de modo geral. Diante disso, a gente até fica imaginando que ele poderia ser ampliado para algumas questões como saúde pública. Sim, você tem, né, os dados, na verdade, no censo, né, Carol, que vão comportar ali uma série de informações.
que, claro, cruzados com outros indicadores oficiais, tem bastante sentido. Então, você pega rendimento médio, você pega a questão da escolaridade, você pega até mesmo o desenho do ponto de vista das questões religiosas. Então, tudo isso serve para que o Estado tenha informação. O censo é de extrema importância, né? Infelizmente, aqueles que fizeram lá atrás campanha contra ele só tem um temor no horizonte, né? De que as coisas possam funcionar de maneira mais eficiente no Estado brasileiro, Carol. E hoje teremos a última sessão da Câmara no ano, né? Porque no semestre. A gente vai ter o recesso agora no mês de julho. E um dos destaques dessa pauta de hoje é o projeto que vai ser votado, né? Em relação ao parecer do contrário do Tribunal de Contas do Estado em relação às contas da Prefeitura em 2019. Então, amanhã a gente comenta mais, né, Bruno? A gente destrincha essa sessão que vai acontecer hoje e explica essa questão do Tribunal de Contas, né, da rejeição, como é que funciona na prática. Né? Legal, perfeito. A gente aborda isso, mas lembrando, né? O tribunal ele dá o parecer técnico, a votação política passa pelo legislativo, que pode inclusive ir contra o parecer. Mas aí a gente explora melhor essa questão amanhã. Tá certo, Bruno. Até amanhã, Bruno. Obrigada. Obrigado a vocês.